Pessoal, boa tarde. Mais uma aula no canal Vinha Vencendo Química. E essa aula de hoje, pessoal, é o complemento da primeira parte da aula de equilíbrio químico, tá? Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio iônico, e aí nós vamos falar sobre a constante e o grau de ionização. Vamos falar também sobre o produto iônico da água e vamos falar também sobre pH e pOH, tá? O equilíbrio iônico, pessoal, é um caso especial do equilíbrio químico. Aqui nós vamos ter obrigatoriamente a participação de íons no equilíbrio químico, tá? Então, o equilíbrio iônico, se a gente fosse dar uma definição, é um equilíbrio químico onde nós temos a participação de íons positivos e negativos, tá? Obrigatoriamente. Todo equilíbrio iônico precisa ter a participação de íons, tá? Então, nos equilíbrios iônicos também são definidos o grau de ionização e o que a gente chama de constante ionização, que é o KI. O grau de ionização é o alfa e a constante ionização nós chamamos de KI, tá? O que seria o grau de ionização? Alfa igual a NI sobre N. Esse NI, pessoal, é o número de mols ou moléculas dissociadas, ionizadas, aí depende muito. Geralmente ionizadas quando for ácido e dissociadas quando for uma base. Mas não importa você chamar de dissociadas ou ionizadas, não tem problema, tá? Esse N é o número de mols ou de moléculas que foram colocadas na água para serem ionizadas ou dissociadas. A gente tem alguns autores, alguns professores que elaboram as questões que chamam esse N de número de mols ou moléculas totais. Então aí depende muito de autor para autor, mas o alfa é NI sobre N. Moléculas ionizadas ou dissociadas, número de mols ionizados ou dissociados, sobre moléculas totais ou sobre número de mols totais. Aí independe de como você vai chamar, tá? Isso é o grau de ionização. A constante de ionização, pessoal, ela segue a mesma interpretação da constante do equilíbrio químico em termos de concentração, tá? Só que aqui nós vamos chamar de KI. E aí nós vamos pegar a concentração do H+, que multiplica a concentração do CN-, nesse caso, dividido pela concentração do HCN. Isso é o que a gente chama de constante de ionização. Só que qual é a diferença, Franklin? Aqui nós temos a participação de íons. Concentração de H+, que multiplica a concentração de CN-, dividido pela concentração do HCN. Tá? Isso é o que a gente chama de KI, constante de ionização. Alguns autores substituem esse KI por Ka. Por quê? Porque aí se trata de um ácido. Se for uma base, vocês podem encontrar em questões vestibulares Kb, constante de ionização da base, tá? Se for um ácido, o Ka, ele pode ser colocado no lugar do Ki, não tem problema, ok? Bom, aqui do mesmo jeito, aqui nós vamos ter a concentração do íon NH4+, que multiplica a concentração do íon OH-, dividido pela concentração do NH4OH. E também vamos ter o Ki. Só que aqui poderia ser o Kb, porque aqui é uma base. Aqui é o hidróxido de amônio, tá, pessoal? Geralmente, ok? O equilíbrio iônico é para ácido fraco e base fraca. Por quê? Porque quando o ácido e a base são fracas, nós vamos ter uma reação reversível. Quando o ácido ou a base são fortes, a gente não tem uma reação reversível, tá? Por quê? Porque nós vamos ter praticamente todas as moléculas ionizadas ou dissociadas. Já nos ácidos e nas bases fracas, nós não vamos ter todas as moléculas ionizadas ou dissociadas. Aí nós temos realmente uma reação reversível. E aí nós temos realmente o chamado equilíbrio iônico, ok? Tem aqui algumas questões, e aí eu vou só comentar com vocês algumas questões. Quanto maior for o valor da constante ionização de um ácido, Ka, mais forte é o ácido. Beleza. Constante ionização de uma base, Kb, mais forte é a base. Tranquilo. Então, tem aqui uma questão da Universidade de Fortaleza, da Unifor. O ácido mais forte. Bom,
Se eu preciso de uma constante de ionização maior, valor maior, então o meu ácido mais forte aqui, ele tem que ter maior valor da constante. Nesse caso aqui, o maior valor da constante aqui, quem seria? Lembrando, tem que ser um ácido, tá? E tem que ser um ácido que tenha um valor de constante bastante alto. Nesse caso aqui, seria o ácido HNO2. Porque eu tenho dois ácidos aqui, eu tenho dois ácidos com a base 10A-4, depois tem um ácido 10A-5, 10A-8, 10A-9. Então, 10A-5, menos 8 e menos 9 eu vou eliminar. Porque esses ácidos aqui, comparado aos outros dois, são fracos. Tá? A constante. Ficou 4,5 vezes 10A-4 e 1,8 vezes 10A-4. Como as bases, como o expoente da base 10 é o mesmo, eu vou pelo valor numérico. Então, nós temos aqui o HNO2. Tá? Esse ácido aqui é o ácido mais forte. Lei da diluição de Ostwald. Tá? Essa lei, ela relaciona o grau de ionização com o volume da solução. Ela vai relacionar o grau de ionização, que é o alfa, com o volume da solução. Bom, para uma solução de grau de ionização pequeno, nós temos aqui. Aqui é a chamada lei da diluição. Eu vou já, aqui nos slides, eu vou demonstrar para vocês como é que a gente chega nessa fórmula, tá? KI é igual a molaridade vezes alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Quando é que eu vou usar essa relação, Franklin? Quando o grau de ionização, quando esse alfa for praticamente... quando essa diferença, na verdade, 1 menos alfa, for praticamente igual a 1. Por exemplo, esse alfa aqui, ele precisa ser menor do que 5%. Tá? Para você ter essa diferença aqui, 1 menos alfa, praticamente igual a 1. Quando essa diferença aqui, 1 menos alfa, for praticamente igual a 1, você vai ter KI igual a molaridade vezes alfa ao quadrado. Então, se essa diferença for 1, praticamente igual a 1, nós vamos pegar KI igual a molaridade vezes alfa ao quadrado. Tá, pessoal? Se não for praticamente igual a 1, nós vamos usar KI igual a molaridade vezes alfa ao quadrado, 1 menos alfa. Então, lembrando, para a solução de grau de ionização pequeno, a constante de ionização é igual a molaridade vezes alfa ao quadrado. Para solução de grau de ionização de valor elevado, a constante de ionização KI é igual a molaridade vezes alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa, tá? Só para a gente demonstrar aqui como é que você chega na fórmula, ok? Então, tem aqui um equilíbrio iônico. Todo equilíbrio, toda reação química, ela precisa ter um início. Nesse caso aqui, no início da reação só existe reagente, não tem nada de produto. Lembrando, o reagente aqui é o HA, o produto H+, e o A-, tá? No início da reação só existe reagente, não existe nada de produto. Alguma coisa tem que reagir para alguma coisa ser produzida, tá? Então, vamos calcular aqui. Alfa é igual a NI vezes N. Quem é NI? É alfa vezes N. Então, vamos colocar lá em cima, tá? Ó. NI é alfa vezes N. Vamos colocar lá em cima. Lá. Então, reagiu N vezes alfa, vai produzir N vezes alfa. Ok? Se reagiu N vezes alfa, vai produzir N vezes alfa. Bom, nós temos que ter alguma coisa no equilíbrio. O que é que nós vamos ter no equilíbrio? É o início menos o que reagiu. É o início menos o que foi formado. Mais o que foi formado, na verdade. O início menos o que reagiu no reagente e o início mais o que foi formado no produto. Então, bora lá. N menos N vezes alfa, N alfa, N alfa. Por que, Franklin? N alfa repetiu no produto, porque é 0 mais N alfa. 0 mais alguma coisa vai ser igual mais alguma coisa, tá, pessoal? Bom, vamos colocar N em evidência. Tá? Colocamos aqui N em evidência. Então, ficou N que multiplica 1 menos alfa. Repetiu ali N alfa, N alfa. O que é que a gente vai ter? Qual é a concentração? Bom,
Lembra, aqui nós temos N vezes 1 menos alfa dividido pelo volume, N vezes alfa sobre V, N vezes alfa sobre V. Isso é a concentração. Lembrando, a concentração molar, pessoal, é o número de mols dividido pelo volume. Esse volume tem que ser escrito em litro, tá? Bom, vamos demonstrar aqui. Bom, no equilíbrio nós temos N vezes 1 menos alfa sobre V, no reagente, e no produto, N vezes alfa sobre V, N vezes alfa sobre V. E aí nós vamos substituir aqui, tá? Tá aí, ó. A concentração do H+ é N vezes alfa sobre V, vezes a concentração do A-, N vezes alfa sobre V. A concentração do HCN, que no caso aqui ele usou HCN, mas poderia ser o HA, tá? Era para ser o HA, N que multiplica 1 menos alfa sobre V. E aí, eu não vou ensinar matemática a vocês, que vocês são melhor do que eu em matemática, né? Aqui nós podemos multiplicar as duas de cima e depois pegar, repetir a primeira e multiplicar pelo inverso a segunda, ou podemos aqui cancelar, aí vai ficar a critério de vocês. Vamos ver aqui como foi que o N vezes alfa sobre V, vezes N vezes alfa sobre V, igual a V, que multiplica N. Então, por exemplo, ele repetiu a primeira, multiplicou pelo inverso da segunda. Aí ele vai cancelar aqui alguém com alguém, né? Então, bora lá. Ó, N sobre V é a molaridade, beleza? Alfa vezes alfa vai dar alfa ao quadrado, porque ele cancelou N com N, como vocês estão vendo aí. Então, sobrou alfa vezes alfa, deu alfa ao quadrado. Tá, ó. Aí ele cancelou volume com volume, sobrou só 1 menos alfa. Então, foi assim que é deduzida a fórmula, tá? Para a solução de grau de ionização pequeno, lembrando, a diferença 1 menos alfa é praticamente igual a 1. A primeira fórmula, a fórmula de cima, é para grau de ionização elevado. A fórmula de baixo é para grau de ionização pequeno, tá? Bom, tem aqui uma questão. Uma solução de 0,01 mol por litro de um monoácido está a 4% ionizado. Ele quer saber qual é a constante. Espera ainda, 4%, Franklin, se eu pegar 1 menos 0,04, vai dar praticamente igual a 1. Então, eu vou pegar aqui a molaridade e multiplicar por alfa ao quadrado. Molaridade, grau de ionização, ó, eu vou usar essa relação. Por quê? Porque se eu pegar 1 menos 0,04, isso vai ser praticamente igual a 1, tá? Essa diferença. Então, é só pegar aqui 1 vezes 10 a menos 2 e vou multiplicar por alfa ao quadrado. Tirei da porcentagem, tá? Coloquei alfa ao quadrado. Então, bora lá. 1 vezes 10 a menos 2 vezes 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1 vezes 10 a menos 2 e vai dar 16 vezes 10 a menos 4. Aí eu vou fazer a multiplicação. Tá aí, ó, 16 vezes 10 a menos 4. Vamos multiplicar aqui, vai dar 16 vezes 10 a menos 6. Então, 16 vezes 10 a menos 6, tá? Então, matematicamente, esse número tem que ser, todo número na base 10 tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Então, isso dá 1,6 vezes 10 a menos 5. Ok? 1,6 vezes 10 a menos 5, nós temos ali como resposta a letra B de bola, ok? É só para demonstrar mesmo, só para vocês ficarem já cientes. Eu não vou fazer, eu vou deixar aqui só uns 2 segundinhos, 3, 4, 5, só para vocês terem acesso, tá? E vocês vão fazendo, tá, pessoal? Lembrando que aqui já tem as respostas. Mas aí vocês, como vocês sabem que tem a resposta, primeiro você resolve e depois vocês conferem. Vamos falar do equilíbrio iônico da água, tá? Esse equilíbrio iônico, ele está presente nas pilhas alcalinas, na chuva ácida, tá? Presente no shampoo. Então, o equilíbrio iônico da água. A água também, pessoal, ela, ao sofrer uma descarga elétrica, ela vai sofrer um fenômeno chamado de eletrólise, tá? E aí ela vai produzir H+ e OH-. Se isso estiver em equilíbrio, nós temos o chamado equilíbrio iônico da água, tá? Tá aí a molécula da água. Então, essa molécula, ela vai se separar em H+ e OH- através da eletrólise, e aí, no caso, se estiver em equilíbrio, nós temos o chamado equilíbrio iônico da água. A constante de equilíbrio será KI, H+, a concentração de H+, que multiplica a concentração de OH-, vezes a concentração da água. Como a água é líquida, a concentração da água líquida ela é constante.
Então, se eu pegar KI, que é uma constante, e multiplicar pela concentração da água, que também é uma constante, eu vou ter uma outra constante, que aí, no caso, é o que a gente chama de produto iônico da água, que é o KW, tá, pessoal? Só para vocês verem, ó. Como a concentração da água é praticamente constante, teremos KI vezes a concentração da água, que é igual a H mais vezes OH menos. Isso aqui vai dar uma outra constante que é chamada de KW, que veio lá do inglês, water, tá? É o chamado produto iônico da água. Então tá aí, KW é igual a H mais, que multiplica o H menos, ok? A 25 graus Celsius, a constante vale 10 a menos 14. Então, peraí ainda, Franklin. Matematicamente, se essa constante aí vale 10 a menos 14, quer dizer que a concentração do H mais é 10 a menos 7 e a concentração do H menos também é 10 a menos 7 quando for 25 graus Celsius? É isso mesmo. Por quê? Porque aí é um produto. Vocês lembram, né? Produto de base 10, o que é que você deve fazer? Você repete a base e vai somar os expoentes. Então, a concentração 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, repete a base, soma os expoentes, vai dar 10 a menos 14. Então, o produto iônico da água, quando a temperatura for de 25 graus Celsius, a temperatura ambiente vai ser 10 a menos 14 mol por litro. Tá, pessoal? A concentração de H mais ou H menos, esse produto, essa multiplicação vai dar 10 a menos 14. Então, tem que ser 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7. Ok? Bora lá. Eu vou fazer isso daqui. Um alvejante de roupas do tipo água de lavadeira apresenta concentração OH- aproximadamente igual a 1 vezes 10 a menos 4. Opa! Se o produto é 10 a menos 14 e a concentração dos íons OH- é 10 a menos 4, quer dizer que a concentração dos íons H+, tem que ser 10 a menos 10, porque repete a base e soma os expoentes. Então, a gente já tem a resposta, né, pessoal? Se a concentração dos íons OH-, a do íon H+, eu não sei, mas eu sei que o produto iônico é 10 a menos 14. Ó, tá ali, ó. Então, aqui é fácil. 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 4, o menos 4 vai subir positivo, o 10 a menos 4 vai ficar positivo, então vai dar 10 a menos 10. Ó, é molezinha, tá? Vamos ver se vai aparecer. Eu vou deixar aqui para vocês terem acesso, porque se passar muito rápido, fica rápido, mas sem ter acesso, tá? Então, já deu tempo. Vocês resolvem e depois... Pronto. Água pura. Em água pura, a concentração dos íons H+, que é chamada concentração hidrogeniônica, é igual à concentração hidroxiliônica, que é a concentração dos íons OH-. Isto é, a 25 graus Celsius, a concentração de H+ e a concentração de OH- é 10 a menos 7, tá, pessoal? Sempre. Quando for a 25 graus Celsius. Nessas condições, a solução é neutra. Tá? A gente chama de solução neutra. Se a concentração de H+ for maior do que a concentração de OH-, nós temos soluções ácidas. Se a concentração de H+ é maior do que 10 a menos 7, a concentração de OH- tem que ser menor do que 10 a menos 7. A nossa solução é uma solução ácida. Se a concentração dos íons H+ é menor do que a concentração dos íons OH-, nós temos uma solução básica. Logo, a concentração dos íons H+ é menor do que 10 a menos 7, a concentração dos íons OH- é maior do que 10 a menos 7, tá? Bora fazer essa. Observando a tabela abaixo, podemos afirmar que entre os líquidos citados tem caráter ácido apenas. Opa, quem é que tem caráter ácido? Leite não é, porque é 10 a menos 7, 10 a menos 7. A água do mar também não é, porque para ser ácido, a concentração dos íons H+ tem que ser maior do que 10 a menos 7, ali está menor, está 10 a menos 8. 10 a menos 8 é menor do que 10 a menos 7. Coca-Cola, sim, porque a concentração 10 a menos 3 é maior do que 10 a menos 7. Café preparado, sim. Lágrima, não é. E a água de lavadeira também não é. Então, aqui nós temos Coca-Cola e café preparado. Tem resposta, Franklin? Tem.
Vamos marcar a letra C, né? Ok? Resposta letra C. Ok, pessoal? Lembrem-se, para o caráter ser ácido, a concentração dos íons H+, tem que ser maior do que 10 a menos 7. Quem é maior do que 10 a menos 7? 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, menos 4, tá? Menos 5, menos 6. 10 a menos 8 não é maior do que 10 a menos 7, é menor. Tá, pessoal? Então, cuidado com o expoente, ele é negativo, ok? Bom, aqui vai ter outra, eu vou deixar, vou só passar aqui, tá? Para vocês verem. Vai ter outra questão aqui, eu não vou fazer, eu vou deixar para vocês depois observarem. Tem aí, temos outras aqui, aqui é só a marcação, tá? Aí, como os valores da concentração hidrogeniônica e da concentração hidroxiliônica ou oxidrilhônica são pequenos, é comum expressar esses valores em logaritmo. E aí, quando a gente expressa em logaritmo, nós vamos estar determinando o que a gente chama de pH e pOH. O pH é menos logo de H+, e o pOH é menos logo de OH-, tá? Então, como a concentração dos íons H+, e dos íons OH- é pequeno, são valores pequenos, a gente sempre expressa esses valores em logaritmo, tá? Então, aí nós temos o conceito de pH e de pOH. pH, pessoal, é potencial hidrogeniônico e pOH é potencial hidroxiliônico. Em solução neutra, pH e pOH tem que ser sempre 7. Lembrando, a 25 graus Celsius, tá? Então, vamos demonstrar aqui. pH menos log de H+. A concentração é 10 a menos 7, então teremos pH menos log de 10 a menos 7. Log de A é igual a N vezes log de A. Então, aqui no caso, o pH é menos 7, vezes log de 10. Então, nesse caso aqui, o log de A é igual, log de A na base A é igual a 1. Então, nesse caso aqui, 7 vezes 1 igual a 7. Então, pH e pOH vai ser igual a 7. Em soluções ácidas, o pH tem que ser menor do que 7 e o pOH tem que ser maior do que 7, tá? Então, aqui é só para demonstrar, ok? Então, pH menor do que 7, solução ácida, ok, pessoal? pH maior do que 7, solução básica, obrigatoriamente, ok? Então, aqui também é só para demonstrar como é que você chega a um pH e a um pOH, tá? Então, sempre que o pH for maior do que 7, então, se você tiver, por exemplo, pH maior do que 7, solução básica, pH menor do que 7, solução ácida, tá? Sempre que o pH for menor do que 7, a solução vai ser ácida. Sempre que esse pH for maior do que 7, a solução vai ser básica. Ok? Então, não esqueçam disso. Então, pH maior do que 7, pOH menor do que 7, tá? Solução básica. Aqui também é só para demonstrar. Vou passar aqui, vou deixar aqui 1, 2, 3, 4, só para vocês verem, tá? Só para dar tempo. Lembrando que tudo isso aqui, pessoal, a temperatura ambiente, tá? 25 graus Celsius, tá ali, ó, na temperatura de 25 graus Celsius. Então, deixa eu fechar aqui bem rapidinho aqui, só para lembrar vocês. pH igual a 7, pOH igual a 7, solução neutra a 25 graus Celsius. pH menor do que 7 e pOH maior do que 7, solução ácida. pH maior do que 7, pOH menor do que 7, vocês estão vendo aqui? Solução básica, tá? Lembrando, a 25 graus Celsius. Então, podemos demonstrar que a 25 graus Celsius é a mesma solução. pH mais pOH vai dar sempre 14, tá, pessoal? Lembre-se, o produto é 10 a menos 14. A concentração de um é 10 a menos 7, a do outro também é 10 a menos 7. Ok? Então, toda multiplicação de logaritmo, vocês sabem da propriedade de logaritmo, vira uma soma.
de logaritmo, tá, pessoal? Toda multiplicação de logaritmo vai virar uma soma. Como aqui eu tenho uma multiplicação, eu vou transformar numa soma. Log de H+, mais log de OH-. Isso é igual a log de 10 a menos 14. Log de H+, mais log de OH- é igual a menos 14 vezes 1. Multiplicando todo mundo por menos 1, menos log de H+, menos log de OH- igual a 14. Então, aqui eu vou ter pH mais pOH igual a 14, ok? Não esqueçam disso. Escala de pH. De 0 a 6, ácido. 7, neutro. De 8 a 14, solução básica. Ok? Isso é a escala de pH. Tem algumas questões aqui. Concentração dos íons H+ de uma solução é igual a 0,0001. O pH desta solução é. Isso ali, pessoal, é 1 vezes 10 a menos 4, né? Então, o pH vai ser 4. Então, nós temos aqui pH igual a 4, tá? Vamos ver se tem mais um aqui. A concentração dos íons H+ de uma solução é igual... Tá. Agora ele quer o pOH. Opa! Ele quer o pOH. Eu achei neste instante o pH. Então, o pOH, como eu sei que pH mais pOH é 14, se o pH é 4, o pOH é 10. Tá aí. Ok? Vamos ver se tem mais uma. Tem outra aqui. Eu vou passar aqui e vocês depois fazem, tá? Vou deixar para vocês fazerem aí. Tem outra aqui, tá, pessoal? Tá. A respeito desse sistema, não podemos afirmar. Quer saber o que a gente não pode? São de caráter básico os sistemas 3 e 4. Cadê o sistema 3? Básico e 4 também, tá correto. Então, não pode marcar a letra A. O de maior acidez é o número 1. Número 1, maior acidez, por enquanto, ele é o de maior acidez. Então tá certo. Então também não marca. É o que a gente não pode afirmar. O de número 5 é mais ácido que o do número 2. Cadê o 5, Franklin? pH 6 e o 2 6,8. Mais ácido? O 5 é mais ácido. Então não pode marcar também não. O de número 1 é 2 vezes mais ácido que o número 5. Aí nós teríamos que calcular, né? O de menor acidez, cadê o de menor acidez? Sais de fruta. Tá correto. Então, a letra D, provavelmente. É o falso, tá? Então tá aí. Vou passar aqui, que eu não vou fazer, vou deixar para vocês fazerem, vocês têm contato aí. Vocês fazem e depois veem como é. Tá? Tem aqui outra. Aqui é só para a gente determinar a acidez, se é básico, se é ácido. Então, por exemplo, o vinagre ácido, saliva básico, água do mar também básico. Tá? Aqui a água do mar é menos ou é mais alcalino? Tá? Então, aí tem que fazer. Deixa eu passar aqui. Vou ver se tem mais algum aqui. Também vai mostrar para vocês coisa. Outra questão aqui. Ah, e aí vocês tem outra questão. Aqui o pH da saliva, o pH do sangue, do estômago, tá, pessoal? Então é só ele coloca aqui. Mais uma questãozinha aqui. Outra questão. Esmalte dentro é formado principalmente por um mineral composição Ca10, PO4, 6 OH2. Um aumento da acidez da saliva pode resultar em ataque ao esmalte dos dentes. O aumento da acidez aumenta a concentração de H+, consome o H- do esmalte. Então é só aqui, só falando aqui das questões, tá? Tem outra questãozinha aqui. Então, basicamente, pessoal, é isso que nós temos na nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês deixem aí o like de vocês,
compartilhem com os colegas, para que mais pessoas tenham acesso a essa videoaula, tá? E aí eu vou só passando aqui para vocês terem contato com as questões, tá? Então, isso aqui vai ser nossa última questão. Eu vou só deixar aqui até o finalzinho, para vocês terem, então vocês terem contato. E aí, desde já eu agradeço a vocês, até uma próxima aula, tá?